Fala, queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos chegando aqui na cidade de Balneário Camboriú, onde aqui é o metro quadrado mais caro do Brasil. Ostentação de luxo e poder. Então, mas como toda cidade, assim como tem multimilionários, tem também pobres e desvalidos que não têm moradia, que dormem debaixo de marquises. Então, como todas as cidades, há os dois lados da moeda. E o que eu tenho para dizer para vocês que hoje, na verdade, nós vamos fazer um trabalho diferente aqui. O foco não vai ser direcionado num evangelismo, como de fato normalmente eu estou fazendo nas cidades, nos lugares mais movimentados, mas é algo que vai ser muito interessante e com certeza vai surpreender vocês. Nós vamos ir num lugar muito inusitado. Primeiro a gente vai dar uma volta por Balneário Camboriú, até porque o objetivo é que esse vídeo chegue a irmãos de todo o canto do Brasil, aí, de todos os lados, que possam também conhecer a linda Balneário Camboriú, aqui no estado de Santa Catarina, uma das praias mais requisitadas do Brasil. Que nós possamos dar uma volta, conhecer isso aí, e depois eu quero levar vocês a um lugar muito inusitado, porque o que nós vamos fazer aqui vai ser uma reflexão, que talvez seja a reflexão mais importante da sua vida. Então não perca esse vídeo, preste bastante atenção, não desista no meio desse vídeo, continue até o fim, porque primeiro o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar a cidade, nós vamos ver todo o poder, o luxo, a riqueza. Nós vamos ver tudo de lindo, de maravilhoso, toda a criação de Deus. Nós vamos ver tudo que esse lugar tem para oferecer. Tudo não se pode dizer, né? Mas uma breve passada por Camboriú, e depois eu quero levar vocês a um lugar muito inusitado, onde nós vamos fazer uma reflexão com base nesse lugar, que talvez seja a reflexão mais importante da sua vida, e com essa reflexão você também vai conseguir abrir os olhos de muitas e muitas pessoas que talvez você tenha tentado de várias formas, e muitas vezes a gente tenta e não faz efeito. Eu acredito que essa reflexão ela vai abrir os olhos de muitas pessoas. Vou explicar para vocês o porquê que eu não vou trabalhar muito forte no evangelismo aqui em Balneário Camboriú. Primeiro, porque não é interessante eu ficar muito tempo por aqui, porque os valores aqui, os preços aqui são absurdos, né? É algo tudo muito caro aqui. E principalmente nesse período, que é período de feiras. Então tem muitas feiras, todas as hospedagens estão sempre lotadas e o preço sobe lá em cima, tanto de hospedagem quanto de alimentação. E também um outro fator importante, senão eu daria um jeito, ficaria em outro lugar e viria aqui trabalhar, mas é porque a semana que vem tem Gideões Missionários aqui em Camboriú. Então não perca, assista lá os Gideões Missionários, que eu gosto muito de Gideões Missionários, porque tem missionários aí que travam uma batalha, travam uma luta que ela é invisível. Assim como muitos pregadores são enaltecidos, ovacionados e tornam eles os deuses da terra, tem missionários esquecidos que muitas vezes vêm ali nos Gideões Missionários. Nem para pregação eles não são chamados, para vocês terem uma ideia, nem para pregar, porque talvez eles sejam missionários, mas as marcas de evangelho deles não fazem muito sentido. O que faz mais sentido talvez seja um discurso eloquente que mexe com o povo, né? As verdades muitas vezes não mexe, ela confronta, e hoje, nos dias que nós estamos vivendo, o confrontamento ele nem sempre é bem-vindo. Então, mas prestem atenção nos missionários que estão ali, no trabalho que eles estão realizando, porque a gente pode não perceber, ele pode ser um trabalho invisível muitas vezes,
mas esse trabalho está sendo registrado no livro da vida. Esse trabalho está sendo registrado nos céus, irmãos. Então, prestem bem atenção. E tem coisas que eu vou ser bem sincero para vocês, que é para que nem tudo, toda organização, todo evento, ele é feito por pessoas imperfeitas. Então nós não podemos aguardar a perfeição, mas com certeza, aquele que tiver com o coração disposto para tirar proveito, tem pregadores maravilhosos, os homens de Deus usados por Deus ali, que com certeza vão estar derramando um azeite poderoso ali, uma grande unção. Então não perca os Gideões missionários, tire proveito do que é bom para você, do que é bom e agradável. Permita que penetre no seu coração tudo aquilo que o Espírito Santo derramar ali. Não se iluda com palavras lisonjeiras, mas abra o seu coração para receber a palavra de Deus, aquilo que você vê que tem autoridade, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, é por isso que eu não vou, porque a semana que vem isso aqui vai estar lotado de pessoas de todo o Brasil, e eu espero que essas pessoas elas estejam aí para pregar o evangelho, né? Para aproveitar as oportunidades, porque aqui, ó, vocês estão vendo esse luxo, esse poder, tudo, o luxo disso aqui é algo que são pessoas do mundo inteiro. Aqui tem pessoas do mundo inteiro. Então, essas pessoas que são aqui, que são do mundo inteiro, você imagina o que é esse Congresso Gideões? O objetivo dele é que esse congresso aí, ele possa lançar sementes para o mundo inteiro também, né? Porque nós vamos ter aqui milhões, muitos irmãos aí do Brasil inteiro, e que com certeza eles devem estar com sede de proclamar o amor de Cristo a outras pessoas. Então, com certeza vai ser um trabalho que vai ser algo bem interessante, vai ser algo grandioso aqui. Eu vou aqui nós estamos indo para, acredito eu, que para Laranjeiras. Eu vou dar a volta ali em Laranjeiras depois e vou voltar, porque a Laranjeiras sobe, é o morro que liga, que sobe pro teleférico, toda aquela parte ali. Então eu vou voltar pelo Unipraias aqui, para que a gente possa passar ali na Avenida Beira-Mar e dar uma olhada no que é isso aqui. Aqui é a parte da barra ali, esse morro aí em cima aí, não sei se tá dando para ver aqui, mas aqui nós estamos indo ao pé do morro. Aqui tem um morro aqui que é a Laranjeiras, onde dá para passar de teleférico de um lado para o outro. É um lugar muito lindo, muito bacana, tem passeios ali, tem diversão, é muito interessante, bem legal mesmo. Eu não vou entrar para lá e vou dar a volta para cá, porque ali aí tem a Praia de Laranjeiras e tem o lugar onde você compra ali o ingresso para subir pelo teleférico lá para o outro lado do Laranjeiras. É uma pena isso aqui, eu não consegui regular aqui mais alto para vocês verem. Assim eu acho que vai ficar melhor, ó. Vai ficar bacana aí. Olha só. Isso aqui é algo assim muito lindo, embora seja caro, né? Mas é possibilidade para todas as pessoas, porque quem não tem recursos para se hospedar e ficar aqui hospedado, né? Na temporada, na alta temporada principalmente. Só que isso aqui tem fluxo o ano inteiro. Pode ficar em outro lugar mais próximo aqui e vir durante o dia, aproveitar a praia e também aproveitar todos os encantos de Balneário Camboriú aqui.
está a famosa roda gigante de Camboriú. E depois que nós fazer esse passeio pela volta aí de Balneário Camboriú, quero levar vocês num lugar aqui incrível, muito inusitado, onde nós vamos fazer uma reflexão aí a respeito de tudo que a gente está vendo e vivendo aí nesse evangelismo do extremo sul, extremo norte do Brasil. Olha a roda gigante ali. Analisar tanto entretenimento, é importante a gente ter lazer, a gente se divertir, né? Só que, por outro lado, quando a gente olha tanto luxo, tanta riqueza, tanta ostentação, né? Vocês não fazem ideia o que eu estava vendo aqui, desfiles de carros importados, carros de luxo, e isso muitas pessoas se iludem, né? As pessoas se iludem acreditando nas coisas ilusórias e passageiras, como se a nossa vida fosse simplesmente busca por realização, a realização da carne, né, dos desejos da carne, né, a ostentação dos meios de vida, de ter coisas, né? Isso faz com que muitas pessoas tenham uma fé artificial, muitos que têm uma fé artificial, aquela que está com o pé em duas canoas, se torna na verdade só simpatizante de Jesus, porque na verdade não quer abrir mão das coisas do mundo, né? Das ilusões, porque se tu olhar o que acontece é tudo muito atrativo, né? Quem que não gostaria, vamos dizer, em vez de estar pregando o evangelho, está ali curtindo uma praia, uma água, é bom, né? Mas é tudo uma ilusão, porque tudo isso passa, tudo isso é perecível. Se nós adormecer daqui a 5 minutos, nós teremos feito uma escolha, né? E a gente escolheu desfrutar o mundo e as coisas nele e rejeitou aquele que é o único que pode nos dar a salvação, aquele que nos dá a vida, né? Então, esse é um laço sutil que as pessoas muitas vezes não se dão conta, que elas estão muitas vezes hoje encantadas com o mundo e as coisas nele, né? Porque é tudo lindo, é tudo maravilhoso realmente, né? É tudo muito bonito, mas o mundo está passando e as coisas também. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre, então ela vai se cumprir. Jesus vai voltar e tudo vai estar assim, ó. As pessoas vão estar vivendo. Eu não estou dizendo que é errado a gente tirar férias, a gente aproveitar, não, com certeza. O que a gente não pode é se encantar, se deixar iludir. O nosso coração, ele se corrompa, né? Ele se corromper e esquecer de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque até isso, até a praia, até o lazer, todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. Deus, ele não nos priva de nada, mas ele faz com que nós desfrutamos com sabedoria. Esse é o ponto, desfrutar com sabedoria. Meus irmãos, conforme eu falei para vocês, que eu queria trazer vocês um lugar inusitado. Como vocês viram, nós passamos por lugares lindos, maravilhosos, com muita ostentação, muito luxo, muita demonstração de poder, carros de luxo. Passei assim, é um desfile aqui, é uma região assim que é um desfile de carros de luxo. Se eu mostrar para vocês o que tem atrás de mim, vocês vão ver prédios,
arranha-céu, né? Olha só a ponta dos prédios lá, do tamanho dos arranha-céus. Mas eu disse para vocês que eu traria vocês para nós raciocinar, fazer uma reflexão num lugar inusitado. E olha só onde nós estamos. Nós estamos em um cemitério, no cemitério da Barra, em Balneário Camboriú. Aqui, onde eu estou sentado agora, aconteceu um enterro recentemente. Recentemente foi sepultada essa pessoa aqui. Você pode estar pensando aí, dizendo, nossa, que falta de respeito. Que falta de respeito do irmão sentado no túmulo de uma pessoa que foi recém-sepultada. E eu fico grato por você estar pensando, fico feliz, muito feliz por você estar pensando isso. É um sinal que você está vivo. Porque a pessoa que está aqui, ela não se importa mais com isso. Para ela isso não significa mais nada. Isso não representa mais nada na vida dela. Porque aqui se foi o amor, o ódio, o ciúme, a ira, a inveja, a alegria, a tristeza. Aqui só há um corpo. Um corpo que dentro de alguns dias vai ser comido pelas larvas, pelos vermes. E dentro de poucos dias não existe mais nada, nem mesmo a carne existe mais. E a reflexão que eu quero fazer com os irmãos, que esse é o fim de todo mundo, daquelas pessoas mais ricas e poderosas que estão lá no topo dos arranha-céus, como dos mendigos, pessoas em situação de rua, os desvalidos que eu vi rolando pela sarjeta, aqui no mesmo lugar. E eu não estou falando especificamente de Balneário Camboriú, eu estou falando do mundo e da vida. A reflexão é sobre o fim de todo ser humano. De que vale a vida, se o fim é o mesmo? Embora uma pessoa desfrute de tudo, de todo luxo, de todo poder, de toda glória, de tudo que o dinheiro pode comprar. Mas no fim, ambos acabam do mesmo jeito. Acabam no mesmo lugar. Um talvez possa ter um jazigo de luxo, coberto pelo melhor mármore que o dinheiro pode pagar. Que diferença vai fazer? As larvas vão comer ele igual. Ele pode ter malhado o corpo dele e tá impecável. Só vai dar mais trabalho para as larvas. A grande verdade é essa. Porque o mesmo vai acontecer tanto com aquele que tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Porque a porta da graça se fechou. Infelizmente, a porta da graça se fechou. O que é a porta da graça, irmão? É o tempo em que nós estamos vivos. Você que está vendo esse vídeo, a porta da graça está aberta para você. Mas quando que fecha a porta da graça, irmão? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe quando fecha a porta da graça. As pessoas ficam esperando Jesus voltar, não é verdade? E elas ficam ali, Jesus vai voltar. Será que vai voltar? Será que não vai? Já dizem isso há tanto tempo, né? As pessoas se iludem, outras nem acreditam que Jesus vai voltar. Só que para esse aqui, que está aqui, eu sou sentado aqui no túmulo dele, Jesus já voltou. Jesus já voltou para ele. Note só, irmãos, que os que estão vivos saíram daqui chorando hoje, todos tristes. A família teve uma perda irreparável.
falta um pedaço deles. Mas vai cicatrizar com o tempo e a vida deles vai seguir. E a porta da graça um dia vai se fechar para eles e eles também vão vir para o mesmo lugar. O que diferencia um do outro? Qual é a diferença? A diferença é como nós usamos a graça que nós recebemos. A porta se abre para todos nós quando nascemos e ela se fecha quando morremos. Mas e o que nós fizemos com a graça que nós recebemos? Nós, no decorrer da nossa vida, nós temos duas escolhas. Só há dois caminhos. Muitas pessoas se iludem tentando achar que existem outros caminhos, buscando filosofias de vida e tudo mais. Tudo ilusão. É só cócega nos ouvidos. É só história para as pessoas justificar, para elas pegar uma muleta para justificar os seus desejos, o que elas estão fazendo e o que elas estão vivendo. Mas a grande verdade é que só há dois caminhos. Um é entender que Deus te ama e que Jesus Cristo, Ele se entregou como sacrifício vivo, que Ele derramou a última gota de sangue, que Ele foi transpassado e crucificado, que Ele se entregou para que você tenha vida enquanto você está na porta da graça. Você não destrua sua família, você não destrua sua casa, você não destrua seu corpo, para que você tenha uma vida feliz, significativa, para que você não tenha vazio, para que você viva com Ele, para Ele, e Ele preencha o vazio do seu coração, para que Ele mostre o caminho em que você deve andar, para que você represente Ele para as pessoas, para que você possa mostrar o caminho para outras pessoas que vêm depois daqui, depois da morte. Porque depois da morte, o corpo vai ser aqui comido pelas larvas, mas o espírito, quando essa pessoa ela fechou os olhos, quando ela abriu, sabe onde ela estava? Diante do trono de Deus, diante do tribunal de justiça, que ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Todos vão ter esse privilégio. Vão ver Cristo em toda a sua glória, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, com toda a sua paz, com toda a sua majestade, mas também com toda a sua justiça, porque ali é o trono de justiça. É o dia em que nós comparecemos diante do Senhor para explicar para Ele a respeito das nossas escolhas. E daí Ele vai nos perguntar, para nós justificar o caminho que nós escolhemos. Porque além do caminho que tem de escolher Cristo, viver com Ele, aceitar Jesus, seguir o seu evangelho, os seus ensinamentos, ser obediente à sua palavra, nós podemos fazer o que nós quiser da nossa vida. Nós temos a liberdade para rejeitar a Cristo, para ser simpatizante dele, para fazer obras sociais para dizer que nós fizemos o bem e tentar justificar: eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu só pratiquei o bem. E daí nós vamos tentar justificar que isso é o que nos dará o direito à salvação. Só que é um grande engano. Infelizmente eu vou ter que dizer para você que esse é o maior engano de toda a sua vida. Fazer o bem, nós não fizemos mais que a nossa obrigação. Porque se você não fizer o bem, você não vai ser considerado uma boa pessoa pelos outros, você não vai ser bem visto pela sociedade. E na verdade isso é o que mais importa para as pessoas nos dias de hoje.
É lógico que Deus quer que você faça o bem, porque se você seguir a Ele, Ele vai ensinar você a fazer tudo isso e muito mais. Porém, meus irmãos, isso não nos dá salvação. A nossa salvação é a nossa escolha. É o escolher ser grato, aceitar o sacrifício daquele que nos dá a salvação, daquele que é a salvação. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando nós olhamos para o mundo e nos iludimos com toda a ostentação, com toda a glória, com todo o poder, com toda a sensualidade do mundo, com todos os prazeres que o mundo tem para oferecer, com tudo que está vindo nessa era moderna, e nós nos iludimos e queremos viver aquilo, e nós somos simpatizantes, dizemos, não, eu sou de Deus, eu gosto de Jesus, eu estou com Cristo, mas na verdade eu não aceito, porque eu tenho vergonha de dizer que sou crente, porque eu não quero mudar em nada a minha vida. Na verdade, eu sou apenas um simpatizante, eu não aceitei Jesus. Eu escolhi viver a vida do meu jeito, fazer as coisas da minha forma, e eu, na verdade, não sou diferente de Pedro. Muitas pessoas dizem, Pedro negou Cristo por 3 vezes. Se fosse contar quantas vezes nós negamos a Cristo no decorrer da nossa vida pecaminosa, quantas vezes nós escolhemos o mundo, que nós temos vergonha de dizer que somos crentes, de assumir a nossa identidade, de nos posicionar como filhos de Deus, como servos de Cristo, porque nós optamos por rodas de amigos, por ser popular, por não ser rotulado como um crente, para muitas vezes estar na igreja, desfrutar da bondade de Cristo, que Ele não nega para ninguém, do amor dele, que Ele não nega para ninguém, mas depois sair lá fora e fazer de conta que nós não o conhecemos, que Ele não faz parte da nossa vida. Isso é mais do que negar. Há muitos líderes religiosos que eles são pior que Judas, porque eles não apenas negam, eles vendem, eles fazem dos seus púlpitos um lugar de comércio, eles extorquem as pessoas, estão extorquindo pessoas, eles estão vendendo Jesus, as pessoas usando da fé de pessoas para vender Jesus, mas eles terão que comparecer diante do tribunal de Cristo, porque a porta da graça vai se fechar, então todos comparecerão. Mas aí Jesus vai mostrar para nós a nossa vida, e Ele vai dizer que não se importava com os nossos erros, com as nossas falhas. Ele se entregou em sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados, para que tudo em nós fosse feito novo, para que nós nos tornássemos limpos. Mas nós não quisemos, nós não aceitamos, porque para nós nos tornar limpos, para ser uma nova criatura, nós precisamos nascer de novo em Cristo e crucificar os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender de tudo que nós fizemos, crucificar os nossos pecados na cruz de Cristo. Aí quando nós chegar diante dele, todos aqueles pecados que nós crucificamos, nós não temos mais eles para prestar conta, porque o Senhor Ele zera a nossa conta, Ele limpa todo o nosso passado, como diz em Isaías 1,18. Embora nossos pecados sejam vermelhos como pano de carmesim, Ele vai tornar branco como a lã. Então nós nos tornamos uma nova criatura e começamos dali para diante. Nós vamos chegar lá e vamos ter pecados? Ninguém é perfeito, mas vamos ter muito menos do que todos que nós já cometemos até o dia de hoje. Agora você imagina aquele que ele vai chegar lá com todos os pecados
desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Você imagina se tivesse que colocar em transporte para levar esses pecados? Quantas carretas precisaria? Ainda bem que eles são pecados virtual, né? Mas nós vamos ter que prestar contas. E você imagina, será que você tem como pagar? Sendo que todo o dinheiro, todo o poder, tudo que você tinha, ficou aqui, você não leva nada. Esse que está aqui, ele podia ser dono de uma cobertura dessas aí, ter vários iates daqueles ali, não levou nada, tá só com a roupa do corpo. Tu vê como que é as coisas, né? Mas Deus, Ele diz para nós acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, onde os ladrões não roubam nem furtam. Agora você imagina, nós chegamos lá, nós nascemos de novo em Cristo, eliminamos todos aqueles pecados. Nós cometemos outros durante a vida, que nós vamos pedindo perdão e o Senhor vai nos dando, talvez alguns sejam outros mais pesados, né? Alguma coisa que nós vamos ter que prestar conta deles. Aí nós vamos pegar o tesouro que nós acumulamos no céu e vamos fechar o caixa, bater a conta. E aí então vai vir um detalhe: aqueles que vão chegar com todos os pecados que cometeram durante a vida, porque não aceitaram Jesus, não crucificaram os seus pecados na cruz do Calvário, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão ter desperdiçado a vida que há após a morte. O corpo morreu, mas o espírito pode viver. Porque quando lá o Senhor, Ele pode nos dar um corpo celestial, para nós viver com Ele para toda a eternidade. A vida eterna que Ele nos prometeu. Porque essa é a promessa de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que Ele se sacrificou, se entregou em sacrifício, para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus e pudéssemos viver com Ele para sempre. Mas as pessoas se iludiram com o mundo, não aceitaram Jesus, negaram a Cristo. E quando elas negam a Cristo, elas acham que o fato de negar a Cristo, ou simplesmente não aceitar Jesus, ela já está negando a Cristo. E daí ela fica no mundo, e o que acontece quando ela fica ali? Ali ela está fazendo a mesma coisa que o diabo, o pai da mentira. Porque os desejos da carne, as obras do diabo, elas estão espalhadas pelo mundo. E por isso que elas são tão atrativas. Porque elas visam simplesmente distrair os homens, para que eles não percebam que o tempo está passando, que eles estão perdendo a oportunidade de viver para sempre. E eles ficam iludidos com as coisas do mundo que eles não vão levar, que vão ficar, e que ele vai vir para cá só com a muda de roupa, mas que o espírito dele vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. E daí o Senhor vai abrir lá e Ele vai dizer: não, Senhor, eu fui teu simpatizante, eu fazia obra social, eu era uma boa pessoa, eu não matei, eu não roubei. Tudo bem, muito bem, parabéns, meu filho, parabéns, que bom que você fez. Só tem um detalhe: você nunca me aceitou, você rejeitou a vida eterna, você rejeitou o sacrifício, você não quis nascer de novo em mim. Então você trouxe todos os teus pecados junto, porque você não quis se tornar uma nova criatura em Cristo. Você não quis crucificar os pecados que você tinha na cruz do Calvário, na minha cruz. Então os pecados são todos teus, eles não são meus. Você não me aceitou, então a justiça diz que você não me pertence, porque você não quis viver comigo. Mas você aceitou tudo que o mundo ofereceu. E tudo que há no mundo, a palavra de Deus diz que são os prazeres da carne, os desejos dos olhos, a ostentação, o orgulho, a inveja. Foi isso
que sutilmente, sem você perceber, você viveu. Então, o que acontece? Quem que põe essas coisas no mundo? Quem que propaga elas? Está lá em João 8,44. O príncipe do poder do ar que mora nos filhos da desobediência, o reino das trevas, o pai da mentira, o diabo. E você, quando você me negou, você quis desfrutar as coisas que eram dele, não as minhas. Então, se você usou todas as coisas dele, você viveu para ele e com ele, só sendo meu simpatizante. Aqui comigo não tem lugar. Você vai ter que morar com seu pai. Infelizmente. Não porque eu quero, eu adoraria. Eu fiz tudo para que você viesse viver comigo para todo sempre, para a eternidade. Eu ia dar um corpo celestial para você e você ia desfrutar do meu amor, da minha paz, da minha bondade. Você ia viver a eternidade comigo. Mas você não quis. Você me rejeitou. Então, você me trocou por aquele que é o príncipe do poder do ar. Aquele que estava controlando as coisas no mundo. Lá 1 João diz, o mundo jaz no poder do maligno. Mas você não se deu conta, você achou que era só desfrutar a vida, que era só aproveitar. Aí é possível justificar, dizer, Senhor, mas eu não entendi, eu não sabia direito, eu fui enganado, eu não compreendi claramente, eu não tive oportunidade. E daí vai passar um filme da sua vida. Quantas vezes o Senhor enviou os seus servos dizendo que Ele te ama, que Jesus está te chamando, que Jesus quer viver contigo para a eternidade, que Jesus, Ele quer carregar o teu fardo, aliviar o teu sofrimento, que Jesus quer te dar uma vida nova, que Jesus, não importa o jeito que você está, Ele te restaura. Ah, você está no pecado, Ele te limpa. Você está nas drogas, Ele te liberta. Você está na prostituição, Ele vai te dar uma vida nova. O Senhor, Ele fez tanta proposta para você durante toda a sua vida. Tantas vezes Ele ofereceu tudo para você. Ele te ofereceu casa, sustento, paz, vida nova. E você rejeitou. Você quis as coisas que o diabo estava oferecendo e colocando na sua vida, que eram atrativas naquele momento, né? Agora vai ter que morar com ele, infelizmente, porque ele é possessivo e ele tem como provar que você viveu para ele, que embora você dissesse que gostava de mim, mas você viveu para ele. Você serviu a ele de várias formas, sutil. Você induziu pessoas a entrar no mesmo caminho. Você convidou pessoas para estar ali fazendo as mesmas coisas. Você zombou de pessoas que eram crentes e que aceitaram Jesus. Agora, sabe onde o seu pai mora? Vou pedir para alguém levar você para lá. O destino dele já está selado. Ele só não queria ir sozinho, porque o diabo será lançado no inferno, que é o lugar dele. Aí as pessoas vão entender como o inferno é verdadeiro. Um lago que queima com fogo e enxofre. Mas não se preocupe, que você também vai viver lá. Vai viver queimando no inferno. Mas como que eu vou queimar se eu não tenho corpo? Esse que é o problema, né? O corpo aqui, você corta, você mata e ele morre. O espírito, ele vai chorar, uivar, vai entrar em desespero, vai gritar dia e noite e não vai ter quem o socorra, porque a porta da graça se fechou.
O tempo de salvação era esse. O tempo de salvação era esse, irmãos. Não desperdice a sua vida. Não troque a vida eterna por nada. Não troque o amor de Cristo por nada. Não fique preocupado com as coisas agora. O que Deus tem preparado para você é depois. Jesus vai voltar no alto dos céus. Mas o que as pessoas não entendem é que todo dia Ele está voltando para alguém. Esse aqui Ele voltou para Ele hoje. Entendeu, irmãos? Aceita Jesus enquanto há tempo. Não se iluda com o mundo. Não se engane com essa vida. Aceita Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Você vai viver uma vida feliz e significativa. Ele nunca vai dar nada para você que seja para te prejudicar. Deus te ama, Ele é teu Pai. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor para você, agora, enquanto você está vivo. Ele quer que você ajude a salvar outras pessoas, para que elas saiam dessa ilusão, para que elas não vão para o mesmo destino que muitas pessoas estão indo, iludidas. Às vezes são boas pessoas, mas negam, rejeitam a salvação, rejeitam a Deus, e acham que fazendo caridade elas vão ser salvas. Não são as obras que salvam. A salvação é Jesus. É o sacrifício de Jesus. Ele é de graça. É graça. É misericórdia. Sabe, eu, se fosse você, não perdia mais tempo na sua vida. Não perca mais tempo. Eu não quero que você vá para o inferno. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Eu podia estar lá na praia também. Olha o sol que tá, deve estar uns 32 graus. Eu estou torrando aqui nesse sol. Mas eu prefiro torrar no sol aqui agora do que no inferno depois. Seria bom estar lá tomando um banhozinho de mar. Deus não nos priva dessas coisas. Ele nos dá tudo no tempo certo. Tu acha que Ele vai deixar, vocês não vão aproveitar? Não, Ele fez todo esse mundo, um paraíso para nós desfrutar. Mas tudo com equilíbrio, tudo no tempo certo. E por isso que a minha maior alegria é ajudar a abrir os olhos das pessoas. Porque eu não quero que você vá para o inferno. Eu quero ver você no paraíso. E um dia você chegar lá, e nós poder nos encontrar e você dizer: irmão, aquele vídeo me abriu os olhos. É isso que eu peço para Deus, que esse vídeo possa abrir seus olhos. Sabe quando que você deve aceitar Jesus? Agora. Não fique com vergonha que as pessoas que estão vendo do seu lado, não importa se você está numa penitenciária, se você está dentro da sua casa com a sua família, se você está na rua, numa escola, no local público com outras pessoas, elas não vão te dar a vida, elas não vão te salvar. É Jesus que te salva, é Jesus que te ama. E se você ficar focando nas pessoas, você não se salva e nem salva elas. Então, aceita Jesus. Eu vou perguntar para você e depois essa mesma pergunta que eu vou fazer agora, esse vídeo vai passar lá no reino dos céus, quando você estiver diante do tribunal de Cristo. E você disser para ele passar lá para mostrar as oportunidades que você teve. Essa pergunta que eu vou te fazer agora é: você aceita Jesus como teu único e verdadeiro Salvador? Se arrepende dos teus pecados agora, para nascer novamente em Cristo e se tornar uma nova criatura? Quero ouvir o seu sim na frente de todo mundo, mas eu quero ver você de joelho agora. Se ajoelha, que eu quero orar por você. Se ajoelha que eu vou orar por você aqui, desse lugar aqui. Entendeu? Porque os céus e terra
Hoje são testemunhas. Se você aceitou Jesus ou você não aceitou. Hoje você sela o seu destino. Então, se você aceita Jesus, se coloque de joelho nessa hora, que eu vou orar por você. Senhor meu Deus, Pai eterno, olha, Senhor, este homem, esta mulher, que está de joelho diante de Ti, entregando a vida para Ti, se arrependendo de todos os seus pecados, para nascer novamente em Ti. Quer crucificar na cruz do Calvário todos os seus pecados, se arrependendo, Senhor, para começar uma vida nova, na qual o Senhor é que é a autoridade. Uma vida que será dirigida pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Senhor meu Deus, examine esse coração nesse instante. Volta os Teus olhos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Abre as comportas do céu. Derrama sobre este homem, sobre esta mulher, o Teu Santo Espírito. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo, para que logo em seguida esta pessoa possa procurar uma igreja, porque Tu não é um Deus de desigrejados. Jesus Cristo virá e levará a sua igreja. Nós precisamos ser uns pelos outros, por isso precisamos estar unidos. A igreja nunca será perfeita, porque são pessoas imperfeitas procurando melhorar. Mas é lá que nós devemos estar, Te adorando e Te louvando. E esta pessoa que hoje entrega a vida a Ti, Senhor, vai procurar uma igreja para que seja batizada em Teu nome, em nome do Filho e do Espírito Santo. E ali ela vai nascer uma nova criatura. Vai nascer um novo homem, uma nova mulher. E vai começar tudo novamente. Um renovo na sua vida, na qual o Senhor dirigirá os seus passos. E o Senhor conduzirá no caminho em que deve andar. E eu te peço, Pai, se for da Tua vontade, usa este filho, esta filha, como instrumento de salvação para outras pessoas. Faz desse Teu filho e dessa Tua filha um vaso novo. Restaura, Senhor, desde as células do seu corpo, eliminando a doença e a enfermidade. Restaura a sua mente e o seu coração. Santo Deus, eu te peço, aceita nessa hora e derrama o Teu Espírito sobre esta pessoa que entrega a vida a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, se você aceitou Jesus, o que você tem que fazer agora é procurar uma igreja. Se você já está numa igreja, seja a igreja, não o juiz. Seja irmão, represente Jesus. Se você vê as coisas erradas, não seja aquele que critica ou condena. Ajude para que elas melhorem. Seja instrumento de Deus no lugar onde você estiver. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E eu espero de todo o coração, e tenho me esforçado para isso, encontrar você na eternidade, porque você foi comprado pelo preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo, e porque Ele te amou e desejou que você viva com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família,
e o ministério que Deus vai lhe dar. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou mostrar para você esse cemitério. Sabe por quê? Porque ainda que você morra, se você aceitou Jesus, a palavra de Deus diz que você voltará a viver. E aquele que vive e crê em Cristo não morrerá eternamente. Sabe por quê? Porque os corpos podem vir para cá, mas aquele que aceita Jesus pertence a Ele e viverá com Ele por toda a eternidade. Então não tema, porque o Senhor já tem um lugar reservado para você e o seu nome está escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.